Fala pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo aqui algo diferente para o canal, tá? Que é perguntas e respostas, tá? Então eu vou responder aqui uma pergunta, né? Uma dúvida aqui de uma pessoa que deixou aqui no canal, tá? Então eu vou trazer mais vídeos como esses, tá? Então se você tem alguma dúvida relacionada a blog, WordPress, Elementor, qualquer dúvida que você venha a ter, né? Se você quiser que eu traga um vídeo aqui para o canal, comenta aqui abaixo desse vídeo, tá? Aqui as melhores perguntas eu vou estar trazendo vídeos, né, que pode ajudar mais pessoas aí, né, como é no caso dessa daqui que eu selecionei, que é: eu tenho um blog de receitas e ele já foi reprovado 4 vezes no AdSense. Tenho em média 30 artigos todos de receitas. Como posso melhorar para ser aprovado, tá? Então isso daqui é uma dúvida que com certeza muitas pessoas têm, né? Então muitas pessoas com certeza já foram reprovadas com blogs mais ou menos aqui dessa forma que essa pessoa me perguntou, tá? Então eu vou trazer agora nesse vídeo, tá, dicas importantes para você conseguir contornar essa reprovação e conseguir aprovar aí o seu blog no AdSense, tá? Então tem muitas pessoas que acabam criando somente receitas, tá? Como fazer isso, como fazer aquilo, como assar uma carne, como fazer um bolo. Então assim, pessoal, quando você faz uma receita, geralmente você não faz algo robusto. Uma receita é algo muito pequeno, algo que não tem muita relevância aos olhos do Google, tá? Você não agrega tanto valor trazendo ali somente uma receita, tá? Então aqui eu vou trazer algumas dicas, né, de causas comuns de reprovação do AdSense em blogs de receitas. Como eu tenho blogs também de receitas, né, eu já tive lá no início, quando eu comecei, esses mesmos problemas, tá? Então, como eu gosto de estudar bastante, eu venho testando várias coisas e também tem os relatos dos meus alunos, tá? Do meu curso aí de monetização com o AdSense. Se você está começando agora e você quer algo ali mais prático, mais passo a passo, e você quer ter um suporte ali mais próximo, diretamente comigo pelo WhatsApp, eu vou estar deixando o link do meu curso completo aqui abaixo, tá? Mas fica tranquilo, assiste esse vídeo que você vai aprender bastante coisa, tá? Então vamos lá. A primeira é conteúdo, tá? O conteúdo de baixa qualidade. Então, geralmente, quando você tem um blog de receitas só ensinando receitas, né? Como fazer um bolo, como fazer um mousse, como fazer um pastel, como fazer algo do tipo, fica um conteúdo sem valor, um conteúdo de baixo valor, no caso ali aos olhos do Google AdSense. Então ele reprova, né? Então o que é que você pode fazer para melhorar isso? Melhorar a qualidade do artigo. Então o que é que você pode fazer para melhorar? Você pode fazer, por exemplo, top 10 receitas, top 5 receitas. Você pode fazer o seguinte, ó. Aqui eu deixei, por exemplo, ó, top comidas típicas da Bahia. Então o que é que você pode fazer? Você pode fazer artigos relacionados a comidas típicas de determinadas regiões, que vai ficar um artigo bem robusto, tá? Então você pode fazer, por exemplo, 10 receitas em um artigo. Então fica algo bem robusto. Por exemplo, a pessoa vai viajar ali para um estado, para uma cidade, né? E ele quer conhecer as comidas típicas, né? Então é algo que vai agregar valor. Então, por exemplo, aqui eu coloquei, né, comidas típicas da Bahia. Então aqui, por exemplo, ó, top 10 comidas que você tem que comer em Salvador, né? Então assim, ó, essa pessoa ela saiu aí, né, do tradicional, que é escrever ali, por exemplo, como fazer isso, como fazer aquilo, né? Algo muito pequeno. Então ele trouxe aqui algo mais robusto. Então aqui ele vai falar, ó, acarajé, abará, vatapá, caruru, mungunzá, cocada, maniçoba, caldo de sururu. Então o que é que você pode fazer? Você pode entrar na internet, olhar outros sites como base e você reescreve ali dentro do seu conteúdo, tá? Porque você vai trazer mais qualidade. Outra coisa também que você pode fazer, eu vou entrar aqui dentro desse artigo para a gente ver como é ele por dentro. Então, ó, como vocês podem ver, ó, aqui ele traz uma introdução, acarajé, ó, aí ele fala sobre o acarajé. Aí aqui, ó, segundo, ele vai falar aqui sobre o abará, né? Então, aqui ele sai falando sobre tudo, ó, tá aqui, ó, vatapá, então ele sai falando. Então, você pode ir fazendo esses tópicos, tá? Para deixar ali um artigo bem robusto, bem maior, tá? Então, como vocês viram aqui, é uma estruturação de um artigo mais robusto aí, relacionado à receita, né? E você colocando, por exemplo, top 10 comidas que você tem que comer em Salvador. Não estou mandando você copiar idêntico aquilo que a pessoa está fazendo. Então, estou te dando uma ideia de como você fazer. Por exemplo, você pode fazer top 8 comidas que você precisa conhecer quando for a Salvador, por exemplo. Então, você já muda aqui o tópico, né? Você já muda ali, né, todo o roteiro. Então você pode fazer uma narração ali, uma introdução, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, se você reparar, ele fez algo pequeno. Então aqui o que é que você poderia fazer? Você poderia falar do acarajé,
fazer uma introdução e ensinar algo, como fazer aqui o acarajé. Aqui, como vocês podem ver, ele está só falando sobre o acarajé, mas você poderia, além de você falar aqui dele, você poderia também entregar a receita, tá? Ficaria bem legal. Vamos entrar aqui em outro, para me ver aqui se tem outra dica para me te dar aqui, bem legal. Vamos entrar aqui nesse outro. Então aqui, ó, se você reparar, a pessoa fala, ó, 12 comidas típicas da Bahia, as melhores do litoral ao sertão, tá? Então aqui a pessoa fala, ó. Então aqui, ó, é uma importante dica que eu vou trazer para vocês, que eu até deixei aqui no bloquinho, ó. Linkagens externas e internas, tá? As internas são linkagens de dentro do seu conteúdo. Então você colocando ela dentro dos artigos, então você consegue deixar com que o AdSense, né, os robôs ali do Google, ele consegue navegar. Ele entra dentro de um artigo, aí encontra outro link, já vai para outro artigo, então assim ele consegue navegar melhor. E não só o robô do Google, tá? As pessoas também vão conseguir navegar mais dentro do seu blog. E com isso, quando você conseguir aprovar também no AdSense, você vai até faturar mais. Porque em vez dela entrar somente num e sair, ela vai ficar navegando entre os outros, tá? E linkagens externas. Externas é mandando para outros sites de fora. Você não pode exagerar nisso daqui, tá? Porque o Google, ele vai reprovar porque você está mandando as pessoas para fora do seu blog. E não é essa a intenção do Google, é reter a pessoa quanto mais dentro ali do seu blog, vendo ali os anúncios, tá? Então essa é a intenção. Então aqui, ó, ele fez, ó, veja também, 10 melhores praias da Bahia. Então tá vendo aqui, ó, que ele já linkou uma outra coisa. Então assim, esse blog não só fala de receitas, ele colocou alguma outra coisa também para agregar mais valor no blog. Não deixou simplesmente somente de receitas. Uma dica que eu poderia te dar é, por exemplo, você criar algumas categorias secundárias, por exemplo. Como você vai falar sobre receitas, você vai falar sobre frutas, você vai falar sobre vegetais, você vai falar sobre várias coisas dentro ali do contexto de receitas. Então você pode criar categorias falando também sobre as frutas, sobre vegetais e outras coisas. Por exemplo, aqui, ó, vamos ler aqui, ó. Ele fala, por exemplo, aqui, ó, muqueca baiana. Vamos ver aqui se ele fala, por exemplo, ó, ensopado de peixe. Então, o que é que você poderia falar? Você poderia criar um outro artigo falando sobre peixe. Aí você linkaria aqui no nome peixe, né? Então você tem aqui uma receita falando sobre muqueca aqui e apontando para um outro artigo seu em uma outra categoria sobre peixe. Frutos do mar, você poderia criar também um artigo falando sobre frutos do mar dentro do seu blog ali, né, para você não ficar falando somente de receitas, tá? Então vejo que o erro maior das pessoas é isso, né, ela querer falar somente 100% de receitas. Então acaba que o Google ele reprovando. Lá atrás, aí há vários anos atrás, aprovava blogs assim tranquilamente, mas hoje em dia ele não aprova mais tão fácil assim, tá? Então você tem que adequar aí, trazendo mais conteúdos para dentro do blog, tá? Então, por exemplo, ó, leite de coco, eu poderia fazer um artigo falando sobre leite de coco, né? Então você pode tirar como base até dos seus próprios artigos outros conteúdos para você criar, tá? Então, por exemplo, ó, bobó de camarão, você poderia criar um artigo também falando sobre camarão, né? O que é o camarão, de onde ele vem, né? Então você pode falar várias coisas ali, tudo sobre o camarão. Então você vai trazendo mais agregações para dentro do seu blog, tá? Aí aqui, por exemplo, ó, típico do litoral baiano, arroz com polvo, né? Então você poderia criar um artigo também, ó, falando sobre polvo, né? Então, ó, veja que você está falando sobre animais, vegetais, aí como eu falei ali, frutas e as receitas, tá? Então você agrega vários valores dentro aqui do seu artigo, tá? Eu estou utilizando esse daqui como base, mas você pode fazer aí de vários, tá? Ó, por exemplo aqui, ó, aqui essa pessoa desse blog aqui, ela falou, ó, se você não é alérgico a camarão, não saia da Bahia sem provar um acarajé. Ela escreveu um artigo aqui também falando sobre a Bahia. Então você poderia também usar esse contexto aqui para você criar também mais valor dentro do seu blog. Então, além de você falar de comidas típicas daquele determinado local, você poderia falar também, criar um artigo sobre aquele local. Então, você poderia criar uma categoria sobre cidades e estados. Então, você poderia falar, né, tudo sobre a Bahia, sobre o Ceará, sobre vários outros estados aí que tem comidas típicas aí, né, bem interessantes para você criar dentro do seu blog. Tá? Então, ó, vatapá baiano. Então, ó, esse daqui já é um link externo, ó.
Mais detalhes para ver os ingredientes e modo de preparo por escrito, veja a receita da Ana Maria Braga. Então aqui ele já indicou um link externo. Então você viu aqui que a gente vem lendo várias partes e não tinha links externos, só internos, ó. Isso tudo aqui, ó, é links internos, tá? E só aqui, ó, já quase lá no final do artigo, ele colocou um, tá? Então o ideal é que você coloque no máximo um e conteúdos relacionados ao que você está escrevendo, que acaba trazendo mais autoridade para dentro ali do seu blog, tá? Então isso é muito importante. Agora uma dica bem importante aqui para vocês é aqui, ó, você tem que deixar o autor à mostra, tá? Tem muita gente que oculta isso daqui, tá? E é importante que você deixe ele à mostra. A data também é interessante que você deixe à mostra, tá? Aqui, ó, o dono do blog, ele deixou aqui, ó, o autor, né, tudo certinho, o nome dele, um e-mail de contato, tá? Então, para vocês verem que isso ajuda bastante na hora de aprovar no AdSense, tá? Ó, esse blog, ele é monetizado, ó, tanto aqui em anúncios de jogos, como também no AdSense, ó, tem banners aqui na lateral, tá? Então, segue essa dica aí que eu tô te dando, que com certeza você vai conseguir aprovar aí o seu blog de receitas no AdSense. Espero que você tenha gostado, tá? Espero que você consiga aprovar o seu blog. Se você não conseguir, comenta aqui abaixo que eu vou estar te ajudando, tá? E comenta aí abaixo se você quer que eu traga mais conteúdos como esse aqui para o canal, tá? Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!